Tosta. Meu nome é Ricardo Anthony. E meu nome é Amanda Roberts. Nós vamos apresentar sobre o tema As Estrelas do Conhecimento, a importância das mulheres na astronomia. Nós somos coordenados pelo Judismar Gaitolini e somos alunos do Campus Vitória. A astronomia é uma das ciências mais antigas que existem na nossa sociedade. Desde os primórdios, várias civilizações já olhavam para o céu e se indagavam com os corpos celestes que lá existiam. Bem, desde as civilizações gregas, vários filósofos gregos contribuíram para o grande avanço da astronomia, por exemplo, Aristóteles. Mas com o tempo e o passar do tempo, vários cientistas foram descobrindo várias outras coisas sobre a astronomia, por exemplo, Galileu Galilei, Isaac Newton e Albert Einstein. Mas cadê as mulheres nessa história? É impossível não reconhecer esses grandes nomes da astronomia que a Jordana citou. Porém, quantas mulheres se conhecem foram importantes para o campo? Consegue se lembrar de alguma? Se a resposta for não, não se preocupe, nós vamos te contar mais sobre o porquê. Uma das razões é a visão da sociedade sobre o papel feminino. As mulheres, por muito tempo, foram desencorajadas a ter aspirações acadêmicas e repudiadas por tê-las. Acreditava-se que a astronomia, assim como outras ciências, era contra a natureza feminina e que mulheres eram muito emocionais e anticientíficas. Outro motivo para que você não se recorde de nenhum nome feminino é porque você provavelmente nem chegou a conhecê-los, pois eles foram apagados no decorrer da história. Mas como assim apagados? Bem, esses nomes eles não foram completamente apagados com a borrachinha, mas sim colocados num cantinho bem pequenininho, letras bem pequenininhas, embaixo de um nome maior, de um homem. O nome disso é efeito Matilda. Esse fenômeno ocorre quando o trabalho de uma mulher é reconhecido como de um homem, porque sua contribuição foi desconsiderada ou omitida. Coisa que é muito recorrente, não mudou muito não. Opa! Enfim, há muitos fatores que impediram e dificultaram a participação das mulheres nesse meio, e que inclusive dificultam até os dias de hoje. Mas, mesmo com todas essas dificuldades, elas se ergueram e seguiram suas aspirações, enriquecendo a astronomia e a astrofísica. Já conversamos sobre como muitas pessoas não conhecem nenhuma mulher na astronomia, né? Bem, vamos apresentar então algumas dessas mentes brilhantes. Então, iniciando com Marie Curie, né, que teve seu maior reconhecimento pelo fato de que ela foi a primeira mulher a conquistar um prêmio Nobel e foi a primeira pessoa a conquistá-lo 2 vezes, em 2 áreas diferentes, sendo elas a área da física e da química. Isso se deve por suas grandes contribuições para ambas as áreas, sendo considerada a mãe da radioatividade. Nascida em Varsóvia, na Polônia, Marie Curie decidiu que ia seguir sua carreira acadêmica em Paris, cursando matemática e se formando em 1893 e logo após se formando em física em 1894. Um ano depois, Marie Curie se casou com seu parceiro de pesquisas, Pierre Curie, que tinha publicado trabalhos experimentais sobre a piezoeletricidade. Em 1897, Marie decidiu o que nenhuma mulher havia conseguido antes: um título de doutorado na Universidade de Paris. O tema escolhido para o seu doutorado foi a até não então conhecida radiação, emitida por compostos de urânio, descoberta inicialmente por Henri Becquerel, 2 anos antes. Há de se lembrar que nessa época não existia o termo radiação, ele foi inventado pela própria Marie Curie. Depois de vários experimentos, Marie e seu marido Pierre Curie criaram a hipótese de que haviam 2 materiais jamais vistos antes. Nomearam-os de polônio e rádio, 2 novos elementos até então. Em 1903, Marie, Pierre e Becquerel foram laureados com o Prêmio Nobel, em reconhecimento às pesquisas sobre radioatividade. O prêmio não seria concedido a Marie inicialmente, mas Pierre foi alertado sobre isso e exigiu que sua esposa fosse laureada também. Em 1911, Marie conquistou seu 2º Prêmio Nobel, dessa vez pela confirmação da existência dos elementos polônio e rádio, que ela e seu falecido marido Pierre tinham descoberto em seus estudos anteriores. Apesar da fama como cientista, Marie sofria pela xenofobia vinda do público francês, chamando-a de estrangeira, ateia e indigna de fazer parte da Academia de Ciências Francesa, o que mostra uma grande hipocrisia, né, vindo das pessoas da época,
que a aclamavam apenas em momentos convenientes, como quando recebeu seus prêmios Nobel. Marie Curie e seus trabalhos sobre radioatividade contribuíram enormemente para a ciência como um todo, principalmente nas áreas de física, química e na própria astronomia. Podemos concluir que Marie Curie foi uma das primeiras, se não a primeira cientista mulher realmente conhecida pelo seu trabalho, mesmo com todas as controvérsias e condições da sociedade altamente machista dos séculos passados, apesar de continuar assim. Cecilia Helena Payne-Gaposchkin foi uma astrônoma anglo-americana pioneira em aplicar leis da física atômica no estudo da temperatura e densidade de corpos estelares e a primeira a concluir que hidrogênio e hélio são os dois elementos mais comuns no universo. Após muitos estudos, aplicando a equação de ionização e cruzando dados por 2 anos, Cecilia finalmente descobriu do que as estrelas eram feitas. Mas seu orientador na época, o astrônomo Henry Norris Russell, achou que a conclusão da cientista estava errada e ela seguiu o conselho dele de omitir a descoberta da tese. 4 anos depois, Russell chegou ao mesmo resultado e publicou a conclusão, mencionando o trabalho de Payne-Gaposchkin brevemente. Como era de se esperar, ele recebeu o crédito pela descoberta. Passaram-se mais de 20 anos até que a reivindicação original de Payne fosse confirmada. Apesar de ter tido a dissertação muito elogiada e recebido diferentes reconhecimentos, a vida não era tão fácil para uma mulher nos anos de 1920. A cientista começou a lecionar em Harvard em 1925, mas o presidente da universidade deixou claro que jamais daria a ela o cargo oficial de professora. Ela era listada como uma assistente técnica e recebia um salário baixíssimo. Assim também, Vera Rubin foi uma grande astrônoma também dentro dessa área. Ela foi a astrônoma responsável por dizer que existe matéria escura no nosso universo. Rubin, desde nova, teve uma grande oportunidade com seu pai de olhar as estrelas. Desde os 11 anos ela praticava isso. Com isso, ela construiu um telescópio aos 11 anos de idade. Quando ficou mais velha, ela decidiu fazer astronomia na Vassar College. E ela era a única mulher da sua sala. Com isso, ela se inscreveu para fazer o seu mestrado na Universidade de Princeton, mas ela não foi aceita por ser mulher. Com isso, ela foi para Cornell University fazer a sua mestrado. E com isso, fazendo seu mestrado lá, ela se concentrou no estudo da distribuição da velocidade de larga escala das galáxias e mais tarde obteve seu doutorado em astronomia por uma outra universidade. Ao longo de sua carreira, era nítido vários problemas que ela sofria por ser mulher, como ela não tinha acesso a vários privilégios que os homens tinham. E ela sempre disse que, em vez da gente ensinar física para as meninas, a gente deveria ensinar que elas podem ser o que elas quiserem. Depois do seu mestrado e doutorado, Vera Rubin estudou a galáxia de Andrômeda, vizinha da Via Láctea, com a ajuda do seu colega Carl Fork. Eles se concentraram a observar as estrelas mais internas da galáxia que giravam na mesma velocidade centrais, indo contra as leis de Newton. Comprovaram então a existência da matéria escura, que apesar de ser invisível, influenciada no movimento das estrelas com sua força gravitacional. O trabalho de Rubin foi a pedra angular da pesquisa da matéria escura. Suas descobertas revelaram um grande pedaço sobre o universo e abriram vários caminhos para as próximas gerações. Com isso, inigualáveis contribuições mereciam o prêmio Nobel, mas por ser mulher não foi reconhecida. Segundo o estudo científico Physics Scientific Events in Brazil, Female Participation, a participação de mulheres em comitês, palestras e eventos realizados pela Sociedade Brasileira de Física, SBF, de 2005 a 2021 fica abaixo dos 25% dos membros totais. Esse número cai ainda mais quando se trata de cargos de liderança. Segundo a Unesco, somente 18% dos reitores são mulheres. Podemos encontrar várias maneiras de diminuir a desigualdade de gênero no meio científico, começando pela educação, já que em muitos casos, as mulheres são desincentivadas a seguirem carreira científica pela própria família. Então, cabe principalmente às escolas essa quebra de paradigma, mostrando diferentes profissões e áreas diversificadas, incluindo a ciência.